Começar em breve. Uhul! Pessoal, bom dia, bom dia. Continuamos pobres, ainda não temos a vinheta, mas agora arrumamos a música, né? No YouTube, mas arrumamos a música. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Henrique, apenas Henrique Souza, como vocês queiram chamar. Estou aqui de novo com vocês, junto com o professor Marco César, para dividir esse momento de conhecimento um pouco mais aqui da botânica, né? E aí o professor Marcos vai iniciar e já já eu apareço de novo. E claro, estamos aperfeiçoando, sem vinheta, mas com música. Na próxima, a gente vai tendo algumas Chega melhorias. na próxima, né? Talvez, talvez. Talvez a gente chegue na vinheta. Talvez. Pois é, Vamos discutir isso com mais calma. tá certo. Então, moçada, bom dia novamente. A gente vai conversar um pouquinho sobre reprodução sexual em plantas. Basicamente, o ciclo haplodiplobionte. Né? Um nome meio complicado, mas que a gente vai conversar sobre ele certinho, qual que é o significado, qual a lógica de toda essa história da reprodução em vegetais. Então, vamos dar uma olhadinha justamente nesse cladograma aqui. Quer falar um pouquinho sobre ele aí, Henrique? Claro. Gente, eu amo cladograma. Como eu costumo dizer, cladograma nada mais é do que uma história, tá? Ele conta uma história pra gente. Então, quando a gente analisa esse cladograma, nós observamos um grupo que está dentro do reino das plantas, né? Que nós temos as briófitas, pteridófitas, gimno e angiospermas, e nós temos o grupo externo, tá? Que é o grupo aí das algas. Esse grupo das algas, nós temos que lembrar que ele é do reino protista. Professor, eu não posso incluir as algas no reino das plantas? Não. Por quê? Porque as algas não têm estruturas desenvolvidas como raízes, caules e folhas, como é o caso das plantas. As algas têm apenas filamentos, ok? Então, quando a gente dá uma olhada e observa, mesmo pegando as algas e todos os grupos vegetais, nós percebemos que eles têm clorofila A e B, sendo a clorofila A o pigmento principal fotossintético. Ai, professor, como assim? É porque por mais que nós tenhamos a clorofila A e B, no caso aqui do reino das plantas, no caso das algas, a clorofila A é o pigmento principal. Isso já apareceu em alguns vestibulares, fiquem atentos a esses detalhes. Só que uma coisa importante que surge no cladograma é a presença do embrião. Todas as plantas, briófitas, pteridófitas, gimno e anjo, vão ter embriões, certo? E por esta razão, essas plantas são chamadas de embriófitas, ok? A nossa primeira embriófita aí é a briófita e a última a angiosperma. É claro que durante o ciclo nós vamos perceber que as plantas vão abrigar esses embriões de formas diferentes. Tá? Cada grupo aí vai ter uma especificidade. Mas fiquem tranquilos, isso vai ser trabalhado ao longo do semestre. Agora, andando um pouco mais para frente, chegando nas pteridófitas, nós temos as primeiras plantas com vasos condutores, né, com xilema e floema. Isso permite uma condução de água, de nutrientes, de forma muito mais eficiente, fazendo com que minha planta aumente de tamanho. Não é à toa que as pteridófitas, gimno e anjo são plantas maiores. Além dos vasos condutores, aqui nós temos, pessoal, a primeira cormófita, tá? A primeira planta que vai ter uma estrutura como raiz, caule e folha. A briófita, ela tem uma estrutura mais simples, semelhante a uma raiz, a um caule, uma folha, mas ela ainda não recebe esse nome, ok? Nós vamos ver isso nas aulas de briófitas. Uma coisa interessante, briófitas e pteridófitas dependem da água para a reprodução, tá? Assim como as algas. Por quê? Porque os gametas masculinos são flagelados, eles são nadantes, tá? Ele vai atrás do gameta feminino e ele depende da água. Lembrem-se das nossas aulas.
tá? O gameta masculino que vai até o gameta feminino, jamais ocorre o contrário, E ok? aproveitando, Henrique, justamente por essa alta dependência de água, a gente tem algumas comparações bem interessantes. Como as briófitas iniciaram exatamente essa ocupação do ambiente terrestre, muitos pesquisadores gostam de compará-las aos anfíbios, já que os anfíbios, entre os cordados, iniciaram a ocupação do ambiente terrestre. E a gente observa justamente essa dependência da água para a reprodução também nos anfíbios. Essa dependência é máxima aí nas briófitas. Nas pteridófitas, né, já o nome de pteridófita, plantas aladas ou plantas com asas, são plantas que têm já um porte maior e há uma redução nessa dependência de água. Ainda são dependentes, mas já há uma redução nesse caso, tá certo? Vai lá, Henrique. E é importante essa fala do professor Marcos, porque quem tem interesse na FUVEST, já várias vezes caíram questões discursivas abertas justamente pedindo a comparação das briófitas com os anfíbios, com essa relação independência à água. Isso é interessante vocês observarem, principalmente quem deseja prestar aí o vestibular da FUVEST. Tudo bem? Agora, quando nós pegamos as plantas superiores, as ditas superiores, que são as gimnospermas, como o pinheiro, e as angiospermas, como o famoso ipê, né, que a gente está observando aí pela cidade, florescendo cada dia um mais lindo que o outro. Essas plantas, galera, a primeira coisa que vai surgir aqui é o grão de pólen e o tubo polínico, que é uma estrutura que vai levar o gameta masculino até o gameta feminino. Lembrem-se, gameta masculino que vai atrás do gameta feminino, sempre é uma regra, ok? Se nas briófitas, nas pteridófitas, ele ia pela água, agora ele vai dentro de uma estrutura chamada grão de pólen. Percebam, nas gimnospermas, a gente já comentou que essa polinização ela é feita pelo vento. Alguns livros antigos vão falar que as gimnospermas têm flores e frutos primitivos. Isso não existe, isso não procede. Flor e fruto somente em angiosperma. O grão de pólen nas angiospermas vai ser levado pelos agentes polinizadores. Vocês já devem ter ouvido falar ou já comeram pinhão. O pinhão é uma semente comestível, tá? Do grupo das gimnospermas. E é uma semente alada, uma semente nua, desabrigada, não há nenhum fruto a protegendo, certo? Agora, nas angiospermas, eis que surgem flores e frutos. Flor. Uma flor nada mais é do que um órgão sexual vegetal, tá? Então, quando você recebe um buquê de flores, você está recebendo um buquê de órgãos sexuais vegetais. E qual é a ideia? É atrair o meu agente polinizador. Por quê? Eu tenho uma coloração chamativa, eu tenho um cheiro chamativo, eu tenho nectários, o meu agente, que pode ser insetos, morcegos, aves, pegam um grão de pólen e levam para outra flor. Ocorre a fecundação, forma-se o embrião, forma-se uma semente. Só que aqui no caso vai surgir o fruto, que envolve a semente. Qual é a ideia do fruto? Atrair os agentes dispersores, porque o animalzinho acaba indo, pega o fruto, come esse fruto e acaba jogando a semente no meio, atuando como um dispersor. Ah, professor, então sempre vai surgir um fruto. Qual é a diferença de fruto, fruta e pseudofruto? Assistam às próximas aulas de botânica aqui com o tio Henrique e com o tio Marcos, que vocês vão saber que nem toda fruta é um fruto, ok? E aproveitando isso que o Henrique está falando, os nomes gimnospermas, angiospermas, esses nomes são derivados do latim. Esperma é semente. Então, a partir do momento em que nós temos o surgimento das gimnospermas, nós temos aí as espermatófitas, fitas, plantas, esperma com sementes. Então, plantas com sementes, espermatófitas. Quando nós analisamos o nome gimnospermas, esperma, semente, gimno, nua,
exposta. O Henrique estava falando há pouco do pinhão. Exatamente uma semente que é nua, que é exposta e é liberada de imediato. Já ângio quer dizer caixa. Angiospermas, caixa de sementes. Se a gente observa um tomate, que é fruto. Se a gente observa um pepino, que é fruto. Né? Não é legume, que muitas vezes as pessoas falam, mas isso é legume. É verdade. Biologicamente, legume é outra coisa. Então, a gente vai analisar tudo isso juntos. Quando nós falamos fruta, é um termo popular que não existe dentro do estudo de botânica, então a gente vai conversar um pouco sobre isso nas nossas próximas aulas também. Vamos avançar um pouquinho para o nosso ciclo reprodutivo aí das plantas. Exatamente um ciclo que recebe o nome de haplodiplobionte. E aqui, novamente, o nosso latim ajudando a compreender do que se trata. O termo bionte é referente à forma de vida, ou a ser vivo, ou organismo vivo. Termo haplo, referente a haploide, exatamente aquela constituição cromossômica onde não há pares cromossômicos. Os cromossomos são diferentes totalmente uns dos outros. Não há par de homólogos. E o diplo, referente à forma diploide, justamente aquela constituição cromossômica onde há a presença de homólogos, há semelhanças quanto à forma, quanto ao tamanho, quanto a funções. Não são iguais. Na maioria das vezes, a gente vai observar isso em nosso estudo em genética no próximo ano. Então, quando a gente fala em haplodiplobionte, a gente está se referindo justamente a um organismo, bionte, cujo ciclo de vida é formado por duas fases. Uma fase haploide, então vem justamente aqui do haplo, e outra fase diploide, então justamente desse nome aqui do diplo. Então, quando se fala em um ciclo haplodiplobionte, há uma metagênese, há uma alternância de gerações. Uma geração haploide, outra geração diploide. E então, vamos dar uma olhada no ciclo, já que ele é comum a todas as plantas. Essa é uma representação geral do ciclo. O Henrique ia comentar um pouquinho sobre o ciclo, da forma como ele está no livro. Vamos ouvir o Henrique. Oi, pessoal. Depois dessa explicação maravilhosa do que significa o termo haplodiplobionte, a gente tem que lembrar o seguinte, que as algas verdes, que são os grupos ancestrais ali do reino Plantae, eles apresentam também o ciclo haplodiplobionte, o que acaba fundamentando mais ainda essa relação de parentesco, não é verdade? Então, se vocês tiverem curiosidade, e no capítulo 20 do livro, na página 426, vocês vão conseguir observar um ciclo haplodiplobionte de uma alga. E esse ciclo haplodiplobionte, ele vai perdurar por todo o grupo das plantas, embriófitas, pteridófitas, gímno e anjo. Ah, professor, mas é o mesmo ciclo? A base é a mesma. Claro que cada ciclo vai ter a sua especificidade, ok? Nós vamos perceber que o ciclo da briófita é um pouco diferente da pteridófita, da gímno e da anjo, mas, de modo geral, todos os ciclos vão ter uma fase haploide, uma fase diploide, tá? E aqui nós temos algumas coisas para assim, fundamentar, para ficar certinho na nossa cabeça, para a gente entender. Então, vamos lá. Um ciclo haplodiplobionte, galera, ele é comum a todas as plantas, certo? E ele tem duas estruturas importantes. Eu vou mostrar aqui para vocês uma estrutura que eu vou chamar de esporófito, tá? Isso aqui, ó, é um esporófito. Um esporófito é sempre uma estrutura diploide, tá? Sempre diploide. O que acontece? Ele surge, ele desenvolve do embrião que é formado. Essa plantinha que eu tenho aqui, que o professor Marcos morre de inveja dela, porque ela é linda e maravilhosa, ela é um esporófito e ela é diploide. E o gametófito, o próprio nome já fala, é gametófito, é uma estrutura que vai produzir gametas e ela é sempre haploide,
tá bom? Então, ela sempre Nzinho, sempre haploide. Agora, vamos reforçar mais duas coisas aqui importantíssimas para o nosso ciclo. O esporófito, que é uma estrutura diploide, produz esporos, tá? Só que essa produção de esporos, ela é feita por meiose. Nós lembramos que o processo de meiose, você tem uma célula diploide e no final você forma 4 células haploides. Então, por exemplo, se eu tiver 10 células diploides entrando em meiose, no final eu vou ter 40 células haploides. Tudo bem? Então, é claro que a minha planta vai fazer muitas meioses para produzir bastante esporos. Os gametas que são formados ali no gametófito são produzidos por mitose. Professor, o gametófito é haploide. Então, os gametas também são haploides. Então, nesse processo de formação, nós chegamos à conclusão que é formado por mitose. Então, nas plantas, os gametas são formados por mitose. E os esporos... Perdão, não, perdão. E essa é uma diferença, aproveitando isso que o professor Henrique está colocando, justamente o seguinte: quando nós falamos que os gametas aí são produzidos por mitose e fazemos uma comparação com algo que vocês têm visto com o Silvio em Bio1, em que os gametas dos animais são produzidos por meiose, isso estabelece uma diferença fundamental e costuma aparecer muito nos processos seletivos. Em plantas, a meiose é sempre espórica. É uma meiose direcionada para a produção de esporos. Enquanto a mitose é gamética. Os gametas, então, são produzidos por mitose. O que acontece nos animais? A nossa meiose é uma meiose gamética. Nós realizamos meiose para a produção de gametas. Quando nós analisamos isso no ciclo de reprodução das plantas, esse é um processo que vai ser fundamental no que diz respeito a questões de variabilidade genética. Tanto o momento de produção de meiose, como o momento de fecundação, quando há o encontro desses gametas. Tá certo? Diga lá, Henrique. Perfeito, perfeita analogia, gente. É isso mesmo. E aparece bastante essa comparação. Então vamos lá. Eu estou aqui com a minha plantinha, que o professor Marcos morre de inveja dela, né? Como eu já mencionei. Essa plantinha é um esporófito. Tá falando a verdade, eu acho esse cara. Né? Mas assim, não é uma inveja, não. Assim, é desejável. Isso é bonito mesmo. Ele é lindo. Olha só, gente. Vamos analisar. O professor Marcos vai marcando no ciclo o que eu vou falando, tudo bem? Isso aqui é um esporófito. É uma estrutura diploide, tá? E aqui dentro, galerinha, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma meiose em algumas células diploides aqui. Quando ocorrer a meiose, vai reduzir, lembrando que a meiose aqui é espórica, ok? E vai produzir os esporos. Esses esporos são haploides, tudo bem? O que vai acontecer nesse momento, galera? Esses esporos que são haploides vai ser liberado pela minha plantinha. Então, a minha plantinha ficou aqui, eu acabo liberando esses esporos no meio. Esses esporos vão cair e vão começar a sofrer mitoses. Vão sofrendo mitose, vão ali se dividindo, e vai originar uma estrutura chamada gametófito, tá? Então, percebam, esporófitos e gametófitos são estruturas. O gametófito, que agora surgiu, que é uma estrutura haploide, é uma estrutura responsável pela produção de gametas. Como ele é haploide, então, por mitose, tá? Simples mitose, ele vai produzir os gametas masculinos e os gametas femininos, ok? Lembrem-se sempre que o gameta masculino que vai atrás do gameta feminino. O gameta feminino fica paradinho. O gameta masculino, haploide, vai lá de encontro ao gameta feminino, haploide, e a fecundação. No momento em que há a fecundação, tá? A fertilização que o professor Marcos está marcando, vai surgir o zigoto. Se eu tenho uma célula haploide se juntando com outra haploide,
então surge uma célula diploide, o zigoto. O que vai acontecer com essa célula diploide? Ela vai começar a sofrer várias mitoses, vai começar a se dividir, se dividir, se dividir, e vai originar um novo esporófito. Então, é um ciclo muito simples. Vocês têm que lembrar sempre que existem duas estruturas: o esporófito, que é diploide, o gametófito, que é haploide. O esporófito sofre meiose, forma os esporos haploides. Os esporos germinam, tá bom? Vão ali se sofrer mitose, vão desenvolver o gametófito. Os gametófitos, por mitose, formam os gametas femininos e masculinos, onde há fecundação, e aí o zigoto começa a se desenvolver por mitose e forma um novo esporófito. Lembrando, galera, que aqui é um ciclo muito resumido. É claro, quando a gente pega o ciclo mais amplo, abrangente, nós vamos perceber que há o gametófito feminino, há o gametófito masculino, tudo bem? Nós vamos perceber essa diferença. Essa aqui é uma visão geral para vocês entenderem como esse ciclo funciona. E uma coisa é importante: por que tem que acontecer essa meiose? Por que tem que ocorrer essa fecundação? No processo da meiose, nós temos trocas de fragmentos de DNA, ocorre o crossing over. Então, em algumas células, então a gente tem variabilidade. Quando se forma gametas, né, você tem a fecundação, então gametas diferentes fecundando, aumenta a variabilidade. Então, as plantas... Perdão, Henrique. Imagina. A importância nessa variabilidade genética é que, se a gente for fazer uma analogia com mecanismos evolutivos, quanto maior a variabilidade genética de uma espécie, maiores são as chances de sobrevivência a mudanças ambientais. Então, é um aspecto não de resistência à seleção natural, mas de aumentar a chance de ser selecionado e permanecer. E isso foi fundamental na história evolutiva das plantas. A gente tinha comentado que as plantas terrestres surgiram há cerca de 450 milhões a 650 milhões de anos. Então, um ciclo como esse, que aqui está numa representação mais simplificada, aqui a gente tem com um pouco mais de detalhes, falando, né, da metagênese, alternância de gerações, mas tudo isso influencia diretamente no mecanismo da variabilidade genética, tanto a união dos gametas nesse processo de fecundação e, em especial, o processo meiótico que o professor Henrique está comentando, falando justamente sobre a troca de fragmentos cromossômicos, o crossing over ou permutação. Então, nesse mecanismo, eu estou olhando aqui, o nosso tempo está finalizando na realidade, nesse mecanismo, pontos fundamentais para nós lembrarmos: existência de duas fases: fase haploide, gametófito, planta produtora de gametas; fase diploide, esporófito, a fase da planta produtora de esporos. E essa produção de esporos por meiose espórica, chamada também de meiose intermediária. Nós vamos encerrar por aqui, pessoal. Nosso tempo acabou. Nós não queremos deixar a aula muito extensa para vocês, mas, com certeza, nós temos ainda muito a conversar nas nossas próximas aulas de botânica. E nós esperamos que vocês tenham gostado dessa aula, né? Por hoje é só, mas a presença de todos vocês. Vamos lá, Henrique. Gente, muito obrigado, viu, pela paciência de vocês. Nós temos visto comentários assim dessa interação entre eu e o professor Marcos, estamos gostando bastante. A visualização de vocês também está bem alta, então a gente está muito feliz. E vamos conversando, botânica é assim mesmo, vamos devagarzinho que a gente vai ver muita coisa bacana. Eu digo e repito que botânica é só amor, galera. Venham de coração aberto, que botânica é lindo. Daqui a pouco vocês vão estar olhando na rua e vão sair: isso é briófita, isso é pteridófita, isso é monocotiledônia, isso é dicotiledônia. Que vocês identifiquem o que está à nossa volta. A gente sair da tela do celular, da tela do computador e prestar atenção no que está à volta. Nesse período, de máscara, né? Mas prestando atenção. Verdade. Obrigado por tudo, então. Gente, um beijo. Obrigadão. Tchau, pessoal. Foi ótimo. Valeu.